Olá, professores! Bem-vindos ao Programa de Formação em Alfabetização Matemática do mês de novembro. Estamos chegando aí a mais um final de ano, né? E nesse mês de novembro, a temática que envolve aí os quartos anos é a questão dos números decimais. Então eu trouxe para vocês aqui algumas discussões para facilitar a compreensão do que é um decimal, né? Então, para isso, a gente vai utilizar o material dourado, isso mesmo. Então, com o material dourado em mãos, a gente consegue trabalhar as divisões por 10, por 100 e por 1000, de maneira que fique mais concreto para a criança compreender que partes são essas, né? Porque o décimo são partes de um inteiro, o centésimo são partes de um inteiro, né? E o milésimo também são partes de um inteiro. E como eu vejo esse inteiro? De que maneira eu enxergo esse inteiro? Quando eu estou dividindo em 10, quando eu estou dividindo em 100, quando eu estou dividindo em 1000. Então, a gente parte de um conhecimento que eles já têm para trabalhar um novo conceito aí importante da matemática, né? Então, aqui para ilustrar para vocês, a gente tem aqui o material dourado, né? Então, a gente tem ali o cubão, né? Então, aqui a gente tem o cubo, né? Que tá aqui. E ele representa o inteiro. E a gente consegue perceber nesse inteiro divisões. E essa divisão, ela vai acontecer conforme os questionamentos que eu fizer. Então, eu vou pegar esse inteiro e eu vou dividir ele em 10 partes. E eu vou encontrar o quê? Então, aqui, ó, um décimo. Aí eles vão falar, mas, dona, eu aprendi que isso é centena. Pois é, centena. É a centena quando a gente está fazendo a composição do número, né? Aqui nós estamos trabalhando com a divisão de um inteiro. Então, se eu tinha um cubo de 1000 partes inteiro e eu estou dividindo ele em 10, eu estou encontrando quais são os décimos dessa divisão. Então, veja que interessante, porque ele começa a enxergar essas 10 placas aqui dentro, de uma outra maneira, né? Porque antes ele enxergava essas 10 placas para juntar 100 em 100, né? Então, para juntar centenas e formar um milhar. Agora eu estou pegando esse milhar e estou dividindo ele, eu estou partindo ele. Então, é como se eu estivesse cortando ele, fatiando, né? Então, a ideia de divisão faz com que eu recorte pedaços do inteiro, né? E com isso eu vou encontrando, então, os conceitos que a gente tem que trabalhar. E se eu dividisse, né, esse milhar aí, no caso, né, em 100 partes, aí eu vou achar o centésimo. E se eu dividisse ele em 1000 partes, eu acharia o milésimo. Então, veja que a criança ela vai fazendo associações com aquilo que ela já conhece, para que ela vá se apropriando desse conceito novo de uma forma concreta, tá bom? Então vamos lá, né? Aí o primeiro jogo que a gente traz aí é o jogo da esquerdinha, ou quem chega em zero primeiro. Esse jogo, ele é um jogo do Penaic. E lá no Penaic, lá em 2014, 2015, ele foi utilizado para ensinar subtração, né? Só que depois, em alguns cursos de extensão em alfabetização matemática do Instituto Federal de Hortolândia, ou também na plataforma do Matema, a gente encontra algumas adaptações para esses jogos, né, que foram usados lá com uma determinada operação, em que ele é usado para outros cálculos, outras operações. E uma das adaptações muito interessantes que eu encontrei foi a de trazer o jogo da esquerdinha ou de quem chega em zero primeiro para trabalhar com os decimais. Então, as crianças elas vão usar o material dourado nesse jogo, né? Elas começam com o cubão, com a unidade de milhar, e com um dado, para saber quantos décimos, né? Elas vão ter que retirar aí dessa divisão que eles vão fazer desse inteiro. Então, se a ordem é décimos, eu sempre vou dividir o inteiro por 10,
e vou retirar a quantidade que saiu no dado, porque se a regra aí, ó, é jogar o dado para saber quantos décimos eles vão, né, recolher desse inteiro, eles vão partir, né, desse inteiro, então ele já sabe que se é décimo ele vai ter que dividir por 10, né? E o que sair no dado é o que ele vai recolher desse inteiro, tá? Então as crianças elas vão iniciar lá com o cubão, jogou o dado. E aí no dado saiu 4, vamos supor. Então ele sabe que ele vai ter que pegar esse milhar, né, esse cubão, e ele vai ter que dividir em 10. Então ele vai ter 10 partes de 100. Então ele vai ter 10 placas. Daí ele vai fazer a troca. Então ele vai guardar o cubão, né, e vai pegar as 10 placas. Quando ele pegar as 10 placas, o que saiu no dado foi 4. Então ele vai pegar 4 décimos desse inteiro e guardar o resto na caixa. Então ele vai ter na mão dele 4 décimos, tá? E aí em uma tabela ele vai anotando o nome de cada jogador e o valor alcançado em décimos de pontos, né? Na próxima rodada, né, para começar a próxima rodada, eles vão ter que verificar quem foi que ficou com a maior quantidade de décimos na mão, né? Então, pela quantidade de placas que eles vão ter na mão deles, eles vão saber quem é que conseguiu partir esse inteiro, né? De maneira que ficasse com o maior pedaço, com a maior parte. Então, quem ficou com mais décimos na mão ganha a rodada. E aí começa uma nova rodada tudo de novo. Então, devolve tudo para a caixa do material dourado, pega o cubão, cada um pega o seu e começa todo o processo do jogo de novo, tá bom? Aqui nesse jogo, se você quiser fazer uma adaptação do dado, é legal. E se quiser usar 2 dados, aí a gente vai ter que eliminar o número 6 dos 2 dados. Então, colocar um passe a vez ou um jogue novamente, né? Onde está o número 6. Porque se a gente está falando em décimos, nós não vamos poder dividir por 12, né? Então, a gente não vai ter 12 partes para recolher. A gente vai ter 10 partes para recolher. Então é importante ir trabalhando esse conceito também com as crianças, tá bom? Então fica aí a dica desse jogo para vocês, tá? Um outro jogo interessante é o jogo dos décimos, né? Então a gente precisa dessas cartas aí que tem os décimos nelas, né? Então tem aí os números inteiros e os décimos. Então você vai embaralhar as cartas e distribuir entre 4 jogadores. Então é legal colocar as crianças para jogar de 4 em 4 nesse jogo. A face da carta que vocês estão vendo aí, marcada com os números, ela vai ficar virada para baixo na mesa. E quando der o sinal, todos os jogadores vão escolher uma carta e virar mostrando o número, né? Então, quando eles pegam a carta, viram e mostram o número, eles vão analisar todas as 4 cartas que viraram, né? Os colegas ali. E quem tiver a carta com o valor maior é que vai ganhar o jogo, tá? Então, o jogo vai terminar quando acabarem todas as cartas da mesa. E o vencedor vai ser aquele com o maior número de cartas. Por quê? Quem tiver com a carta maior não leva as demais cartas. Então, quem tiver com mais cartas é quem ganha o jogo, tá bom? Essa é uma outra dica aí para vocês de jogo envolvendo décimos e aí esse trabalho, né, de identificação, de entender a ordem crescente desses décimos, decrescente e tudo mais que está lá previsto no nosso PNLD. Aqui eu deixo para vocês também alguns recursos digitais para a gente usar na TV, no Chromebook ou tablet, né, a escola que tiver. E vocês vão poder acessar através da plataforma WordWall e da plataforma Coquinhos vários jogos que vão trabalhar com essa questão da construção da ideia do número decimal. Uma coisa legal aí é que eles vão trabalhar com a leitura, né, dos números decimais, né? Muitas crianças tendem a confundir o número decimal e a forma de dizer o nome, né, desse número com dinheiro. Então é legal também trabalhar essa questão, né, do inteiro no dinheiro
e dos décimos ali formando os centavos e tudo mais com eles também. Isso também é muito importante. E para ele entender que cada unidade de medida tem o seu nome, tem a sua representação. Então, esses jogos são bastante interessantes para que vocês desenvolvam esse trabalho com as crianças. E por hoje é só, vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado as dicas a tornar as aulas um pouco mais dinâmicas, né? Um grande abraço para vocês e até a próxima!